gostaria aqui de iniciar. Temos uma primeira colocação. Na verdade, eu estava já ali, já preparando para levantar a mão. Eu gosto muito de falar nesse lugar aqui, porque acho que é um lugar que a gente pensa outras formulações, né? O porquê que eu gosto de falar aqui, né? Também sou uma pessoa prolixa, eu tenho algumas dificuldades, mas eu gosto de falar aqui porque esse lugar é um lugar que é um lugar de outras formulações, né? O direito regulamenta a nossa vida e nossa morte. E está hoje aqui, dentro dessa universidade, pensando um debate sobre educações nas prisões, a partir daquilo que esses dois educadores brilhantes nos trouxe, me leva para um outro lugar, assim, né? Eu sou o Fábio, né? Me apresentar, eu sou o Fábio, faço parte da Amparar, da Associação de Familiares e Amigos de Pessoas Presas e Internos da Fundação Casa. Construímos também alguns movimentos de luta antiprisional no Brasil e na América Latina. E temos partilhado experiências de educação com a galera lá da Argentina, o Yo No Fui, que é um movimento abolicionista transfeminista, que tem discutido também educação dentro do cárcere, mas a partir da perspectiva deles. Eu acho que passa por um lugar que eu fico pensando aqui, a Karina falando, né, eu também, nessas questões todas, a gente também fez um curso, né, um curso na graduação no ensino superior, pós-passagem pelo cárcere, que é um curso de serviço social na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. E também, no período de acesso à universidade, a gente tentou formular um projeto, que era um projeto de educação dentro de um CDP do Centro de Detenção Provisória, que era um projeto para pensar a implementação do Enem naquele Centro de Detenção Provisória. Presos provisórios poderiam acessar a educação e tal. Só que a gente não foi muito à frente, né? Aconteceu diversas situações. O diretor de disciplina naquele período, que era 2014 e tal, ele estava favorável à proposta. Só que aí tinha uma menina, uma colega de turma, ela estava fazendo estágio, só que aí o diretor de disciplina faleceu e ela passou por vários outros processos, meio que adoeceu no processo do estágio, porque é isso, né, ter que lidar com a prisão cotidianamente causa diversos outros problemas na vida das pessoas, e aí a gente abandonou esse projeto e eu estava na graduação numa universidade privada e fui para a Universidade Federal de São Paulo, para a Unifesp. Fiz uma prova de transferência externa e fui para a Unifesp. Chegando na Unifesp, isso era de fato, o meu desejo de pesquisar dentro de uma universidade pública para pensar ensino, pesquisa e extensão. E durante um tempo a gente fez, né, parte de um grupo lá que discutia sistema prisional, justiça criminal, abolicionismo penal. Me aproximei do tema sobre abolicionismo penal, conheci a Amparar, Railda, numa atividade lá com aquele senhor ali, com o Patrick, no aniversário do grupo de pesquisa, que era da professora Andréa Torres, que era minha orientadora, que veio a falecer depois, né, que era o GPEX. Eu estou falando tudo isso assim para falar o quanto para mim isso é grandioso, pensar. E não é só grandioso o fato de ter um curso de ensino superior dentro de uma universidade pública. É o curso. Porque poderia ser um curso de administração, poderia ser um curso de serviço social, com uma base de teoria social crítica, partindo da perspectiva marxista, tem um ganho de uma dimensão política que a gente só vai conseguir mensurar a partir das primeiras turmas, dos primeiros processos, porque o serviço social é um espaço que ocupa dentro da sociedade, que por vezes é marginalizado num campo do saber, mas é um campo de conhecimento que produz elaborações para pensar políticas sociais e políticas públicas. E aí, um tempo atrás, a gente estava na Faculdade de Saúde Pública discutindo com outro grupo, a Karina também estava presente, e a gente estava falando, e aí tinha uma amiga nossa, né, a Carol, lá de Minas, está aqui no doutorado em São Paulo, e a gente estava falando da perspectiva de construir, de fato, núcleos abolicionistas, a partir da nossa perspectiva, e como que a gente faz isso? Partindo daqui, mas partindo dos outros movimentos que a gente constrói, porque é um conjunto de ações para pensar o abolicionismo, né? Ele não vai ser formulado dentro dessa universidade, não vai ser o direito que vai formular um abolicionismo numa perspectiva de educação popular. Ele vai ter que partir das pessoas que vivenciam esses processos. E aí um curso de serviço social
sendo ministrado dentro de uma prisão, com pessoas que estão passando por esse processo, com pessoas que estão de fora, que ainda estão no processo de cumprimento, vão se conectar às ações de dentro para fora, e as possibilidades disso, de fato, ter uma outra dimensão para formulações de políticas, a gente vai sentir isso no processo. Que eu acho que é brilhante isso. Porque o curso de serviço social não discute sistema prisional. O curso de serviço social, que tem uma perspectiva de pensar direitos humanos, discute muito mal a perspectiva de políticas públicas voltadas dentro desse contexto de serviço social. Né? São formuladores de exames criminológicos que, por vezes, é uma incongruência pensar o serviço social na formulação, junto com a psicologia, formulando atestados que não atestam porra nenhuma, essa é a real. Porque eu fiquei um tempão na universidade, assim, porque eu também fiquei ali naquele movimento pensando como usar daquele espaço para formular coisas para o movimento, e também por conta das minhas questões, da dificuldade de acessar o ensino superior público, uma pessoa como eu. Mas foram várias formulações, e é muito louco pensar isso, assim, porque de todas as formulações, eu fiquei 10 anos na graduação. Eles tentaram me jubilar, eu pedi outros prazos e fui ficando. E aí, no meio do caminho, encontrei uma parceira também. A gente vai se encontrando no meio do caminho. Encontrei uma parceira, Adriana Eico. E aí a gente foi se afinando. Depois da morte da Andréia, a gente ficou meio órfão ali. Aí depois a gente foi se afinando, concluímos. E aí é muito louco pensar isso, assim, porque o serviço social ele discute muito mal isso. Então, se a gente tem uma proposta de formular isso a partir das pessoas privadas de liberdade e as pessoas que estão em cumprimento de pena, a gente também vai produzir um outro nível de conhecimento que vai ser muito importante para quem está atuando na base, para os assistentes sociais que estão atuando, para os assistentes sociais que vão se formar e que vão ter uma outra perspectiva e um outro horizonte, porque a universidade pública ela pode formular ensino, pesquisa e extensão. Então, se os pesquisadores foram pessoas que diretamente são afetadas pelo cárcere, se as extensões foram pensadas por pessoas que são diretamente afetadas pelo cárcere, a gente tende a transformar, inclusive, o curso de serviço social para, de fato, ser um curso com uma perspectiva crítica marxista que tenha, de fato, materialidade na sua ação. Então, eu tô muito feliz, acho que desde o momento que você lançou a proposta e a gente ficou conversando, trocando, eu estou muito feliz e eu queria só... Não é nenhuma pergunta não, só queria compartilhar minha felicidade por esse momento que eu acho que é histórico e a gente vai dar aula nessa universidade junto. Só enquanto ela não chega, só para falar que eu fiquei 9 anos para terminar a graduação também. Quase ali. Pessoal, boa noite. Antes de só queria agradecer a sua participação e também dizer que vejo uma importância na vinculação entre cursos. E, por exemplo, eu sou formada na Unesp, na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do campus de Franca. E aí, portanto, tínhamos nesta faculdade o curso de assistência social. E o contato do curso de Direito com o curso de Assistência Social para fazer tudo junto, desde os grupos de extensão até os grupos de pesquisa e grupos de estudo, faz muita diferença depois na nossa formação. Né? Então eu tenho... Que legal! Que legal! Mas fico muito, muito feliz com a sua fala. Fábio, uma honra te ouvir. Queria compartilhar também que temos muitas pessoas presentes aqui do GEDUC, e especialmente também, eu acompanho adulto, mas o Sócio-Educação, a gente expandiu, né, o GEDUC é uma atividade de extensão da graduação do Direito, e por muito tempo ficou muito isolado aqui mesmo. E é uma iniciativa que depende muito dos coordenadores que seja levada para outros lugares. E hoje em dia a gente tem pessoas aqui das ciências sociais, da sociologia, das letras. Todas essas pessoas vão entrar, o direito à minoria, na verdade. Né? Eu digo tranquilamente isso, né, na nossa sala. E além da educação, que, enfim, a nossa coordenação é formada por pessoas da educação. Então, eu compartilho muito do seu desejo de cursos
conversando com o direito, porque o direito se isola e ele não conversa com ninguém muitas vezes. Boa noite, meu nome é Daiane, eu iniciei na participação no GEDUC, agora nesse semestre, e um dos motivos que me trouxeram ao GEDUC, talvez eu seja o personagem acho que mais fora aqui da curva deste encontro, né? Eu sou policial penal do estado de São Paulo há 15 anos, policial penal hoje, o governador sancionou hoje, né, agente de segurança penitenciária, e trabalho na penitenciária feminina 2 de Tremembé. E atualmente, desde 2017, eu estou na direção do Centro de Trabalho e Educação. Então, eu trabalho agora muito próximo, né, com essas questões do PEP, né, Programa de Educação nas Prisões, Educação para Jovens e Adultos, Ensino Superior. E, rapidamente, a nível de trajetória, né, eu trabalhava na área de segurança e disciplina, e enfim, passei 3, 4 anos lá dentro, e fui convidada para o Centro de Trabalho e Educação, e fui me sentindo fora do perfil, mas foi por uma questão necessariamente de horário de trabalho apenas. Eu falei, é o lugar que vai me acolher, eu vou para lá. Mas por um acaso, talvez não por um acaso, né, por questões de formação, inclusive minha primeira graduação foi na Unesp de Presidente Prudente, em licenciatura em Educação Física, onde eu desenvolvi um trabalho de pesquisa no sentido do esporte, nas comunidades e desses projetos. E talvez acho que foi isso que me conduziu a alguma familiaridade a esse tipo de trabalho dentro da penitenciária. Me formei em Direito agora em 2023 também por necessidade de começar a aprofundar e de entender o sistema como um todo. E voltando a por que eu participei do GEDUC, que eu falei hoje, participei da entrevista, eu falei que eu estava buscando um certo acolhimento. E com certeza, diante da fala de vocês agora, eu encontrei. Estou me sentindo extremamente abraçada nesse dia de hoje. Desde os depoimentos da manhã, quanto agora. Num contexto que, assim, a gente não está maluco. Em dado momento, você começa a desenvolver atividades dentro da unidade prisional, enquanto policial penal, a resistência é mais absurda ainda para quem é o policial penal, que quer eventualmente desenvolver algo nesse sentido, respeitando todas as pragmáticas que existem no sistema. Então, a gente, a nível da questão do ensino superior, né, que a professora trouxe, a Karina, eu estava ali pulando do lado da colega ali, né, hoje, né, eu falei, do ensino superior, a gente começou a perceber que era possível, o espaço de sala de aula quiçá, o único local que a pessoa está em liberdade ali dentro, ela tem um pouco mais de desenvoltura, né, que é possibilitado eventualmente pelos professores. Então, a questão do trabalho e da educação, por exemplo. Nós desenvolvemos um trabalho lá muito singelo, que a gente chama de aluno 100%. As alunas, nós vivemos uma realidade diferente na penitenciária feminina 2. Nossa população não é acima, e nós temos espaço de aula, nós temos vagas. Mas eu não tenho aluna. E tenho pessoas que nos formaram. O que está acontecendo? Eu anotei enquanto a senhora falava. Por que elas não estão procurando? Por que essa pessoa, enquanto jovem ou adulto, já lá na rua, também não concluiu? Eventualmente, ela vai repetir esse comportamento dentro da unidade prisional. Ela vai preferir trabalhar. Eu escutei isso num seminário de professores do PEP, uma professora que fez uma pesquisa com o presídio masculino, que ela falou, se você tivesse... por que você não estuda? Se tem vaga, eventualmente. Aí um dos detentos, alguns, apontaram assim, se eu tivesse apoio da família ou algo do tipo, eu preferiria estudar a trabalhar. E eu comecei a observar essa situação. Chega para nós os bilhetes, né, chamados pipas, né? Dona Daiane, eu não tenho um sabonete, não tenho um shampoo para tomar banho. E ainda que o Estado forneça o básico, né, de sabonete, essas questões, a gente sabe que eventualmente possa não ser o suficiente. E aí começamos a pensar e tratamos do projeto do aluno 100%. Qual que era a dinâmica singela, como eu digo? A gente desenvolve um trabalho que é aquele que não falta, ao final do mês, a gente entrega um kit de higiene para ela mais equipado, que é o que a gente conseguiu de financiamento, vamos dizer assim. E quem nos ajuda, inclusive, é o pessoal da equipe do Instituto Humanitas, que desenvolveu um trabalho conosco lá em 2018. Eles fornecem alguns kits para nós e a gente dá para esse aluno que não falta. Mas a estratégia que eu falo com elas, eu falo, não estou comprando a presença de vocês com o kit de higiene. Trata-se, então, somente dessa questão que é uma necessidade.
não havendo, e no presídio feminino mais ainda, caracterizado a questão do abandono familiar, a necessidade delas se subsistirem é muito maior. Então, se ela tiver vaga de emprego, ela vai, com certeza, trabalhar e estudar. E aí a gente vai repetindo comportamentos, ela vai sair sem se formar e ela vai para o subemprego novamente, que é tradicional. Então, nós começamos a investir no aluno 100%, ele, de alguma forma, teve retorno, e mais que isso, não só do kit, elas chamam a atenção, que eu falo que assim, é um momento de valorização do que ela tem feito de bom ali dentro. Porque eu sempre uso essa fala com elas. Se você comete alguma falta disciplinar, aparece algum funcionário na sua porta, elas falam, até 5, dona Daiane. Eu falo, pois é, você passou 22 dias vindo aqui, ninguém sabe o que você fez. Você veio aqui em sala de aula, que você se apresentou. Então, é um momento, uma vez por mês, nós vamos lá, nossa equipe, e chama uma por uma à frente. Quem não faltou, recebe o kit, recebe uma homenagem, elas têm um momento de fala, agradecem. Então, é um momento de celebração por frequentar a sala de aula. Então, é um momento bem interessante. E aí, a gente também começou a desenvolver os trabalhos de preparação para o Enem. E aí, nós tivemos evolução nos números de pessoas que conseguem a média mínima dos 450 pontos. Então, a gente teve num ano 12, no outro 24, parece assim, proposital, fomos dobrando. E nós tivemos, em 2021, uma aluna que iniciou o serviço social, que está no 6º semestre agora. Me mandou mensagem hoje, inclusive, né? Ela está sempre em contato, viu que eu estava aqui no seminário de educação. E cortando agora para 2023 para 2024, nós estamos com 6 reeducandas que conseguiram médias através do Enem e, por consequente, o ProUni. Nós fazemos todo o procedimento, fazemos as inscrições e vão concorrendo às vagas da região. Então, o que eu trago aqui é, assim, ainda é o ensino particular, através do ProUni, através do Enem. Seria incrível, realmente, a universidade pública acessar, porque, como a Lalesca disse, o pessoal trata de entrar na USP, entrar numa universidade pública como uma coisa singela, simples. Não é, sabemos que não é. Extremamente concorrido, extremamente, a situação de cotas é mais que necessária essa discussão. Então, eu trago então, essa consideração no sentido da gente... Por que essas pessoas eventualmente não estão frequentando escola e como a gente pode ter estratégias que não um kit de higiene, mas estratégias de convencimentos e para elas perceberem que lá é um espaço que a liberdade começa por ali, essencialmente. Elas já podem trabalhar isso. E acho que era isso a mensagem que eu queria trazer. Agradecer o empenho de vocês e... a fala da manhã. Rapidamente, é da pregar para convertido. Às vezes eu falo, eu estou em processo de convertimento, né, porque eu lido diariamente dentro de um presídio, a gente vê todas as situações que não só de educação, né, então às vezes também estremece, às vezes diante de algumas situações, né, a gente fala, nos põe muito para pensar qual é o nosso papel ali dentro, enquanto segurança, inclusive. Então, pregar para convertido foi o que eu estou buscando, né, ser convertido e eventualmente converter outras pessoas, e em especial os nossos pares, que eu também ouvi na aula magna do professor Sérgio Checaira, numa necessidade de a gente avançar aos servidores, porque nós estamos lá na ponta, começa pela gente, pessoal. Porque se a gente não abrir o portão, o professor não entra. Então, começa pelo policial penal, e há uma necessidade de a gente falar sobre o assunto cada vez mais, sem preconceitos, e estou à disposição, nesse sentido, da gente descentralizar, também como foi dito de manhã. Nós estamos aqui em São Paulo, as unidades prisionais foram para os interiores e as coisas estão centralizadas aqui. Há dificuldade com relação à pessoa que está incondicional, ela tem limitação geográfica. Então, assim, alguma das situações, inclusive que o projeto, de repente, não tenha evoluído tanto na nossa região lá com o Tereza, essa regionalização que eu defendo também. E, se precisar lá no Vale do Paraíba, estamos à disposição. Ok, obrigada. Não, pode abrir. Para transmissão. Para transmissão no YouTube. Antes dela começar, eu queria só comentar sobre a Daiane ali, que eu fiquei muito feliz que ela levantou a mão, porque ela fez quase um desabafo hoje na entrevista, porque
esse sentir abandonada, né? E aí eu percebi muito na fala dela o que ela queria dizer, que eu acho que é um sentir que quando a gente entra, seja como estudante, seja em qualquer movimento social, a gente se sente anteriormente abandonada de quase ninguém pensa como eu, assim. A gente está cercado de pessoas pensando tão diferente, com pensamentos às vezes muito, né, radicais, que a gente fica... Eu acho que não tem solução, acho que não tem ninguém que vai pensar comigo. Então, talvez seja... Eu falei para ela que talvez era esse sentimento dela, até pelo contexto que ela está e com as pessoas que ela convive, e que a faculdade e principalmente o GEDUC e as extensões aqui, a gente está cada vez mais querendo que as pessoas... a gente fomenta muito a comunidade, né? Para que isso aconteça, para que as pessoas não se sintam sozinhas, elas não se sintam realmente malucas, porque tem gente pensando igual, tem gente querendo e promovendo ações para que as coisas mudem. E é isso, assim, obrigada por falar. Bem, minha pergunta é muito rápida. Eu sou professora titular de Criminologia da Universidade Federal de Mato Grosso, trabalho com execução penal no GMF, no Tribunal de Justiça, e... eu gosto muito dessa área de educação e gostei muito do projeto de vocês do GEDUC. O meu problema lá é o seguinte, mesmo que eu desenvolva um projeto de levar os meus alunos, lá o meu grupo se chama GCrime, então mesmo que eu desenvolva um projeto de levar os meus alunos ao sistema penitenciário, eu tenho muita resistência. O meu reitor já disse que se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é minha. Tá? Então, eu não consigo fazer essa ponte. Eu só queria saber como é que vocês conseguiram essa ponte, porque, assim, mesmo no socioeducativo, a responsabilidade é minha. Então, quer dizer, eu fico numa situação, eu me responsabilizo por mim, eu entro, vou, e etc. Mas como levar um grupo, por exemplo, de 20 pessoas? Até o sistema penitenciário lá não aceitaria esse tipo de pesquisa. Então, essa é a minha dúvida do GEDUC. Oi, ligou. Essa é uma dúvida meio do nascimento, né, do GEDUC, que a gente está 4 semestres, mas eu vou tentar, ao menos pelo que eu percebo, talvez a gente fazer uma conversa com o professor Checara, ele consiga esclarecer como foi introduzir isso para a Universidade de São Paulo, né, na raiz, assim, que eu acho que também não deve ter sido tão simples de início, né? Tudo que envolve o entrar no cárcere nunca é fácil, porque são muitas pessoas, é sempre muitas autorizações e muitas conversas. Eu e a Lalesca, a gente sempre fala isso, a Lalesca ainda passa por mais apuros que, né, dentro do sócio, a gente tem uma resistência da parte da direção, mas eu acho que talvez a questão da responsabilização, acho que ele está tomando como, para ele, a responsabilização de pessoas que estão dentro da universidade. Talvez eu não sei se seria o interesse de abrir universitários e comunidade, como a gente faz, porque aí sai do escopo só de acadêmicos, e ele está pegando para ele uma responsabilidade de pessoas que entraram ali, assinaram um contrato, 18 mais, aí vem essa questão da responsabilidade que eu acho que não cabe, né? Eu acho que... mas, assim, com certeza é um obstáculo para que isso não aconteça, assim, eu enxergo dessa forma, para que não tenha um movimento de entrada, tanto da resistência do presídio, quanto talvez do reitor, não sei, mas essa resistência de não acontecer. E aqui a gente enfrenta isso, mas ainda assim tem diretores, ainda assim tem locais que a gente consegue conversar, às vezes fazendo concessões de ambos os lados, desde que não mude, né, o nosso propósito. Mas é difícil, assim, é complicado de todos os lados. A USP, no momento atual, ela, né, na parte do GEDUC, assim, ela reconheceu como atividade de extensão, que eu acho que há um tempo não era reconhecida. Sim, agora é uma atividade de extensão, isso, né, demanda questões acadêmicas, questões burocráticas, como os créditos para os alunos, relatórios, isso demanda bastante coisa, mas e a gente consegue também, até
a Jéssica cuida muito dessa parte do transporte, porque como a gente vai em presídios, né, que não necessariamente são aqui na capital, então a gente demanda do transporte e, portanto, a gente demanda aqui do dinheiro público aqui da faculdade. E, por enquanto, a gente está conseguindo todo semestre, a gente consegue a licitação para os ônibus para a gente ir, esse semestre a gente pediu de novo. E acho que a ajuda que a USP dá, ela dá, assim, ela consegue, ela faz, acho que não teve nem, não sei se eles querem complementar, mas... A Isa já falou tudo, mas eu acho que um ponto importante é que o departamento todo ele apoia, entende? Não é só um professor. Então, talvez o passo que você tenha que dar é formular, não sei se dentro do seu próprio departamento, ou uma união com outros professores, sabe? Aqui a gente, claro, o fundador foi o meu orientador, inclusive, o Sérgio Salomão Checara, mas a gente tem apoio de vários outros professores. A gente tem o professor Patrick, a gente tem a professora Jéssica, que também é coordenadora do GEDUC. Então, assim, meio que a responsabilidade é mitigada, não sei. Eu acho que talvez o professor ele saiba responder melhor como aconteceu a origem. O Bruno está na origem. Pedi para falar rapidinho porque eu fui há 10 anos coordenador, estava nesse lugar delas. E não era uma atividade de extensão. O GEDUC começou com uma ideia do professor Alvino. Ele era psicólogo do sistema penitenciário, né? Então ele teve essa ideia e ele tinha alguns contatos lá dentro. Ele era razoavelmente próximo do secretário da época, que era o Lorival Gomes. Hoje não é mais, não tem essa proximidade, mas hoje o GEDUC se institucionalizou. Mas o interessante é que o GEDUC ele não começou como uma atividade de extensão e ele não começou como uma atividade formal dentro do departamento. Ele começou como um grupo. Então, esse grupo que era coordenado pelo professor Alvino, e a gente não tinha transporte, a gente pegava o nosso carro, e aí fazia um sistema de a gente encontrar no metrô, e todo mundo. Foi feita essa conversa. E aí é isso, conversar com pessoas que têm contato dentro da Secretaria de Administração Penitenciária. A gente começou fazendo no Parada Neto, que era uma unidade, que na época não era uma unidade segura, como ela é hoje, mas era uma unidade de oposição. Então, a SAP entendia que ela era uma unidade mais tranquila, em tese, e foi essa unidade que abriram para a gente e deixaram a gente entrar no ambiente da escola, né? Então, foi o professor Alvino que fez com contatos pessoais lá dentro, e a gente formou um grupo de alunos interessados, e o GEDUC funcionou assim durante alguns anos. Assim. Então, a universidade ela abraçou o GEDUC depois que ele já estava grande, né? E eu acho que talvez mostrar que o negócio é possível, né, para a universidade, porque eu estou entendendo, talvez a resistência seja até maior na universidade do que na própria administração penitenciária, talvez isso seja um caminho, assim, começar a tocar o barco. Envolve uma certa coragem, claro, mas assim, a responsabilidade não é sua. A responsabilidade de garantir a segurança é da secretaria, né? Então, é claro que, enfim, tudo, né? É tudo sempre complicado e tal, mas eu acho que assim, a experiência que a gente pode trazer do GEDUC é essa. Começa, sabe? Muito obrigada, Bruno. Eu entrei aqui na Universidade de São Paulo em 2022, então o GEDUC ele já estava estruturado, né? E desde que estou como coordenadora, internamente, sempre tivemos um total apoio aqui do departamento e da universidade, né? Tanto que conseguimos até essas questões de transporte, né, com um apoio bem significativo. Pessoal, eu peço desculpas, eu vou precisar aqui interromper os nossos debates, as nossas discussões. Eu agradeço a Daiane, desculpa, eu não tinha conseguido fazer o agradecimento. A Daiane que está participando do GEDUC nesse atual semestre. Também muito obrigada pela sua fala, pela sua participação, a sua vivência diária dentro do sistema, né, e ainda mais no papel que você exerce lá, né. Então, com certeza, esses temas de resistência que tanto foram tratados aqui, você vivencia diariamente, né, o dia todo. Então, agradeço muito, Daiane. E obrigada pelo interesse em relação à história do GEDUC e à concretização. A gente fica à disposição para conversar. Claro. 2 minutinhos mesmo, só para concluir, porque eu disse que eu ia fazer a divulgação. Esse material está disponível na internet, tá? Ele conta a trajetória, debates e proposições de um projeto para a educação nas prisões. Então, é o projeto Educação Educando para a Liberdade. E dizer que desse projeto, ou dessa articulação,
a gente, quando disse que visitou outros estados e tal, a gente estava ouvindo todos os envolvidos no processo, inclusive os agentes penitenciários, né? Nossa maior dificuldade foi ouvir os internos e as internas, e aí a gente fez uma parceria com o Teatro do Oprimido, que, através de metodologias próprias, fez um trabalho fantástico e trouxe também a opinião e a fala desses indivíduos. E como resultado desse trabalho, iniciado lá em 2005, depois em 2006, num grande seminário nacional que houve em Brasília, nós temos as diretrizes nacionais de educação em prisões, né? Hoje eu fiquei sabendo que o professor Sheikara estava, nesse momento, como presidente do CNPCP, porque essas diretrizes são resultados do Conselho Nacional de Educação, junto com o CNPCP, nesse bojo, nesse rastro dessa relação entre Ministério da Educação e Ministério da Justiça. Havia, como eu disse, uma disposição de diálogo, né, com os parceiros dos países latino-americanos. Então, as publicações são todas em português e espanhol, metade em português, metade em espanhol. Educando para a Liberdade também está assim, né? Isso mostra um pouco a disposição das políticas públicas naquele momento, né? E ainda como resultado desse projeto, a gente tem a regularização da remissão de pena pelo estudo, que a lei de execução penal falava apenas de remissão pelo trabalho, então a partir de 2012 a gente passa a ter remissão pelo estudo e mais recentemente a remissão pela leitura ou atividades educacionais diversas, né? Então, só para dizer que quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa trajetória, porque eu tinha dito que a gente teve retrocesso, tivemos muitos, nos últimos 8 anos principalmente, né? Então, muitas das secretarias que estavam envolvidas nesse diálogo foram extintas e agora recriadas, né? Como a própria SECADI, que foi extinta. Durante o governo Temer, ela ficou praticamente silenciada e muito enfraquecida, e no governo Bolsonaro ela foi extinta realmente e agora foi recriada, né? Então, para dizer desses retrocessos, mas que a gente agora tenta retomar. Obrigada, professora Alexandre. Pessoal, então fico triste de ter que encerrar essa mesa, mas teremos outra. Mais uma vez, aqui eu agradeço à equipe, a todas as pessoas que se dedicaram a organizar esse seminário. Agradeço à Defensoria Pública, em nome aqui do Dr. Patrick, do Dr. Bruno. Agradeço também, internamente, na Faculdade de Direito, o professor Sérgio Salomão Sheikara, pela organização do evento, a professora Karina, o professor Alexandre, as coordenadoras do GEDUC, e ficamos à disposição. Nós vamos ter um breve intervalo, 10 minutinhos para a próxima mesa, mas antes eu vou pedir 1 minuto para vocês, porque nós vamos receber algumas convidadas especiais, apenas para dar um recado. Então, antes de vocês saírem para o intervalo, eu vou pedir 1 minutinho que aguardem. E muito obrigada, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Sou Rosenilda Maria Rodrigues, tenho 44 anos, sou egressa e hoje eu vim trazer um pouco sobre a história da Tereza. A Tereza foi criada dentro do sistema prisional do Tremembé 2. Estou bastante nervosa, gente, porque é a minha primeira vez, tá? Peço desculpa para todos, porque para mim tudo isso é muito novo. E a Tereza, ela foi criada pelo Humanitas 360 dentro do presídio Tremembé e hoje dá emprego para nós egressas, né? E vim trazer um pouco da nossa história. Essa bolsa é o resultado da nossa história, né? Tem 5 meses apenas que estou em liberdade e para mim tudo é muito novo, tudo isso que está acontecendo, né? Estou aqui super nervosa. E agradeço, né, a Tereza, que dá essa oportunidade para todas nós, né? Se não fosse a Tereza, essa oportunidade que dá para nós, a gente não sabia o que fazer, né, após quando sai do presídio.
E hoje eu agradeço muito, né, a dona Patrícia Vilela e a equipe do Tereza, né, Tereza Vale a Pena. Quem quiser entrar lá também e acompanhar a nossa história, fique à vontade. E agradeço pela oportunidade e peço perdão pelo nervosismo, tá? Obrigada. Gente, perdão. Lá fora tem a nossa mesinha dos produtos, né? Vocês passam lá e conhecem e leva para casa também, tá? Obrigada.